Bem, o primeiro assunto de hoje, essa história aí, todo mundo fala, né, da censura às redes sociais do Trump, mas eu quero me referir à censura aqui, né, que o próprio Supremo não respeitou o artigo 220 da Constituição, artigo 5º da Constituição, a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento, estão passando por cima essas coisas, né? Agora, é interessante que é seletivo. Faz-se a censura de um lado e não se faz a censura de outro. Todo mundo sabe disso, está vendo isso. Eu postei há um dia, já está com mais de 1.500.000 visualizações, uma frase, um pensamento atribuído a Voltaire. Alguns dizem, não é do Voltaire. Bom, mas interessa é a frase, né? O pensamento diz o seguinte: não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante o teu direito de dizê-lo. É isso, né? Isso é democracia, isso é liberdade. Não tem se, né? Se for aquilo que é permitido você dizer, você pode dizer não. É livre para falar. A livre expressão do pensamento está na nossa Constituição. Isso é um princípio libertário. O outro é totalitário, em que só pode falar a favor do regime, né? Lá em Cuba, por exemplo, na antiga União Soviética, na Coreia do Norte, você é livre para elogiar o governo, mas não é livre para criticar o governo. Aqui no Brasil, nós queremos ser livres para criticar o governo, para elogiar o governo, tanto faz. Agora o Supremo tá fazendo censura para quem elogia o governo. É risível, não é? Mas, enfim. Está falando de Supremo, tem um probleminha. Ela já foi presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, aquela que disse que cala a boca já morreu, né? Lembrou a frase, né, que a gente diz desde pequenininho. E, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes não aplica o cala a boca já morreu, mas ela fez um almoço na casa dela, em Belo Horizonte, naquele prédio que foi atacado lá por gente que jogou tinta vermelha e tal. Não sei que fim levou aquele processo. Era gente que estava contra a Lava Jato, contra o julgamento da corrupção, né? Mas agora teve um encontro, um almoço na casa dela entre o prefeito Calil, de Belo Horizonte, e o presidente da Câmara. E as pessoas estão reclamando que, no parágrafo único do artigo 95 da Constituição, a linha 3, diz que é vedado ao juiz envolver-se em atividade político-partidária. Eu andei vendo aí os juristas que interpretam, né, o que significa isso. Significa também reuniões políticas e partidárias, não é apenas a filiação político-partidária, que seria esse o espírito da Constituição. Mas fica o registro, já que falamos em Supremo, né? Aliás, o ministro Barroso, que é do Supremo, mas é o presidente da Justiça Eleitoral, um dos motivos pelos quais ele é contra a vontade do povo expressa pela vontade do Congresso Nacional por 2 vezes, reiteradas, né, de comprovante, né, querendo comprovante impresso do voto na urna. Ele disse que todo mundo que perder vai contestar, vai pedir auditagem, vai dar um trabalho enorme. Só que, como já disse o então presidente do Supremo, o ministro Toffoli, já disse que a justiça eleitoral é uma coisa única no Brasil, aqui é uma jabuticaba no mundo. Porque em outros países, a gente viu agora nos Estados Unidos, quem faz a eleição é o Poder Executivo, né? Digamos, o presidente da eleição é o secretário de Estado de cada estado. Na Alemanha é um órgão autônomo, né? Não é exatamente o governo que faz isso. Aqui é um órgão do governo, um órgão do judiciário. Então existe um tribunal, eu não sei nem quantos funcionários tem, devia ter pesquisado isso, né? Só para fazer eleição, para fiscalizar, para registrar candidato, para contar voto, para julgar as questões. Existe um tribunal só para isso. Nos outros países é a justiça comum que trata dos problemas
eleitorais. Existe um tribunal só para isso, então o quê? Será que é muito trabalho? Uma eleição a cada 2 anos? Mas fica aí, fica o registro, né? Falar em eleição, tem eleição agora, dia 14, em Uganda. Uganda tem uns 45 milhões de habitantes. Uganda é do Idi Amin, né? Eu não sei se vocês lembram de ofensas que o Dr. Ulisses disse que o Geisel parecia um Idi Amin de Uganda, né? Aí, quando Tancredo não pôde assumir, pela Constituição, assumiria o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, né? Que convocaria a eleição em 90 dias, que seria eleição direta, porque já tinha sido aprovada a eleição direta, né? E consta que Leônidas Pires Gonçalves, que era então ministro do Exército, disse: eu não vou dar posse a quem chamou o Geisel de Idi Amin. Aliás, foi por isso que o Trump agora está imitando Figueiredo. Figueiredo não entregou a faixa para o Sarney por causa disso. E ele me disse: olha, pela Constituição eu tinha que entregar a faixa ao doutor Ulisses e não a José Sarney. Saiu simplesmente não entregou a faixa presidencial, né? Figueiredo me disse também, fazendo ironia, né? Foi o constitucionalista Leônidas Pires Gonçalves que decidiu isso. Eu até pensava que tinha sido Afonso Arinos que tinha interpretado, vírgula, ou não sei o que, a frase lá, porque eu li na TV Manchete a Constituição e concluí: vai assumir doutor Ulisses, é o que está escrito aqui. Aí entrou Roberto Dávila no estúdio: não é, Afonso Arinos está dando entrevista, é o vice. José Sarney, até perguntei: mas vice de quem? Se ele ainda não tomou posse, né? Mas, enfim, tudo isso é Brasil, né? Mas eu estava falando, enfim, da eleição lá em Uganda. Imaginem que o presidente... A ONU manda observadores, mas não adianta nada. Vai ser mais uma eleição fraudada, né? O sujeito vai entrar no 6º mandato, se não me engano, 5º ou 6º, de 5 anos. É o mesmo, desde 86. Ele assumiu por um golpe. E já prendeu 2 candidatos de oposição, já proibiu comício, né? Já disse que campanha eleitoral é só pelas redes sociais, né? Prendeu muita gente já. Vai se eleger agora, dia 14. Se não se eleger, é só se houver alguma insurreição lá em Uganda. Bom, vamos em frente. Vamos falar um pouquinho de vacina rapidamente. Israel, imagina só, Israel, que é pequenininho, pretende, com toda a sua eficiência, ter vacinado o país inteiro ao cabo de 6 meses. Tem muita gente imaginando assim que sai vacinando e já vacinou todo mundo. Não. É demorado. Os países que começaram a vacinação ainda estão 0, qualquer coisa por cento. Israel pretende, até o meio do ano, ter vacinado a população toda. Bom, e é um país muito pequeno, né? Falando em vacina, eu vi Lewandowski de novo, né? Não pode requisitar seringa e agulha de São Paulo e tal, para fazer a vacinação, que a vacinação vai ser o SUS, como sempre foi, né? Essa é a rotina, 300 milhões de vacinas por ano, todos os anos. E eu vi o título de um jornal, La Manchete, que Lewandowski requisitou as injeções de São Paulo. Ou seja, o editor que faz o título não sabe a diferença entre uma seringa e agulha e uma injeção. É um negócio da pena, né? Da pena. Mas, enfim, vamos em frente. Para terminar com uma boa notícia, estou terminando com boas notícias, sempre tem boas notícias para terminar, e eu esqueci de falar nisso. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, foi premiado como o melhor presidente de Banco Central do planeta Terra do ano, por uma revista especializada de Londres, deve ser lá da City, né? The Banker, suponho que lá eles chamam The Banker,
faz parte do Financial Times. E diz por quê, né? Que poucos países foram tão afetados pela Covid-19 como o Brasil, mas o Banco Central respondeu à crise com medidas eficientes, sem precedentes, para garantir que a liquidez não se esgotasse e realizou ações para que empresas, e principalmente pequenos negócios, continuassem a operar. É um reconhecimento, hein? Roberto Campos Neto puxou o avô, o genial Roberto Campos. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 3541-5961.